Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui com o canal Teologia em Família. Que o Senhor Deus abençoe a todos, que nos dê graça, sabedoria e entendimento. Bom, mais uma vez estamos aqui para tratar de texto. Como entender um texto. Como sempre, a nossa base é o texto em grego e a nossa função ou a nossa ideia, o nosso propósito é tentar trazer à luz o que realmente o texto quer dizer em determinada situação. Desta vez vamos tratar do texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 23. Eu vou ler aqui o 23 e o 24 para nós entendermos ou pelo menos analisarmos o texto. Diz assim: mas cada um por sua ordem, Cristo as premissas, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver integrado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Bom, por que vamos tratar desse texto hoje? Qual a importância de nós analisarmos esse texto? Bom, existem duas vertentes, e eu vou explicá-la como sempre, que entende de forma diferente esse texto de 1 Coríntios 15, 23. Bom, uma das vertentes entende que a palavra ordem, ela pode ser representada ou pode ser traduzida e deve ser entendida de forma como uma classe ou como um grupo. Lexicalmente faz sentido, isto é uma verdade, lexicalmente é possível. E a segunda palavra, que é premissas, ela deve ser entendida de modo figurado, ou seja, não que é o primeiro numa ordem cronológica, mas que é o principal, o mais importante. Então, tanto a palavra tagmat como a palavra apache, que são duas palavras em grego, elas não são palavras que representam uma ordem cronológica, elas não estão aqui representando algo que está dentro do tempo, mas são palavras que estão aqui mostrando, apresentando coisas que são simbólicas, tipo classe e premissas, ou seja, mais importante, o maior, o principal, coisa desse tipo. Existe outro grupo que diz que não. Ordem significa uma sucessão e premissas traz a ideia de primeiro, ou seja, eventos que estão vamos dizer assim, enclausurados ou estão relacionados com o tempo. Então, uma ordem cronológica. Bom, vamos tentar ver realmente quem tem razão. Bom, o texto em grego é ekastos de en to idior tagma apache Christos epeita hois epeita, preste atenção nessa palavra, epeita hoi tu Cristo en te parousia ao tu. Então, o texto grego é ekastos en to idior tagma, ou seja, cada um, então, o i, em a própria ordem, grupo ou classe. Lexicalmente seria possível. Até então, vamos tratar assim. Apache Christos, ou seja, Cristo, as premissas, ou Cristo, o primeiro. Lexicalmente é possível. Depois, epeita, roi, aqueles que, os que, roi, tu, Cristo, que são de Cristo. Aqui é um genitivo, então uma ideia de posse, são de Cristo. Em ou dentro de, a ideia de invólucro, de um ambiente onde isso vai acontecer, à volta dele, ou seja, aqueles que são de Cristo, na volta de Cristo. Então, analisando o texto como um todo, existem duas palavras aqui, e aqui eu vou tomar como contexto, ou como imediato, o verso de número 24, não desprezando todo o contexto, inclusive o capítulo como um todo, mas o versículo 24, que também traz algo importante para esclarecer detalhes sobre o verso 23, que está escrito: eita to telos, eita to telos, eita to telos, diz depois o fim. Quando? Quando ele entregar o reino ao Pai, virá o fim, depois de algo que acontece anteriormente. Então, as duas palavras que eu separei para nós compreendermos o sentido do texto é epeita e eita. Epeita e eita, no grego, são advérbios
Um advérbio, como no português, é uma palavra que tem função de modificar o verbo, só que eles são advérbios de tempo, ou seja, são advérbios que localizam uma ação dentro do tempo, de forma cronológica. A título de exemplo, em português, nós temos alguns advérbios: hoje, logo, ontem, tarde, nunca, então, depois e sucessivamente, são inúmeros. Bom, esses dois advérbios de tempo são advérbios que eles precisam ser entendidos, eles devem ser analisados para nós não esvaziarmos esses advérbios em função da nossa, vamos dizer assim, das nossas concepções. Mas antes mesmo que eu possa falar sobre eles, deixa eu pegar aqui um dicionário, um léxico, que fala sobre esses dois advérbios. Bom, o dicionário é este aqui, de Carlos Rusconi. Bom, o que é que Carlos Rusconi ele fala sobre esse advérbio de tempo eita? Eita, diz aqui, ó, advérbio de tempo, em seguida, sucessivamente, pois, então. Sobre epeita, o que é que ele diz? Vamos ver? Aqui, epeita, advérbio A, de tempo, então, em seguida, sucessivamente. B, em numerativo, em seguida, depois, além disso, também. Está aqui a definição de Carlos Rusconi. E agora vou trazer também um léxico. Esse léxico é de Edward Robson. Vamos ver o que ele fala sobre a palavra eita. Sobre a palavra eita. Sobre a palavra eita. Tá aqui. Opa, aí. Você depois pausa e olha. Mas ele diz que, primeiro, ele é de tempo. Segundo, de ordem ou sucessão. Depois, com uma partícula continuativa. E sobre epeita. Epeita. Opa, deixa eu afastar um pouquinho. Depois vocês pausam aí e lê direitinho. Epeita. A mesma coisa, indica a sequência de uma coisa, ou seja, logo após, depois disso, então, em seguida e coisa do tipo. Então está aqui um léxico, um dicionário, para poder nós analisarmos. Então, de forma simbólica, resumida, eu coloquei aqui, epeita, logo após, depois, em seguida, então. Eita, então, depois, em seguida, sucessivamente. Bom, por que dessas duas palavras? Porque se isso aqui é um advérbio de tempo, ele está mostrando algo que a partir dele vai acontecer e algo que a partir dele já aconteceu. Ou seja, algo aconteceu anteriormente e algo vai acontecer posteriormente. O que acontece posteriormente, Roy, tu Cristo, ente parousia autu, é que aqueles que são de Cristo ressuscitarão na sua vinda. Ademais, não posso esquecer que parousia, ou seja, o retorno, é um evento temporal, ou seja, vai acontecer no tempo. Então, se tem um evento aqui que vai acontecer no tempo, vai acontecer, e glória a Deus por isso, essa é a nossa esperança. E este evento que vai acontecer, ele foi antecedido, e isto é revelado pelo advérbio que fala sobre algo que aconteceu posterior, ou seja, depois, foi antecedido por um evento. Que evento é que antecedeu esse retorno de Cristo e a ressurreição dos que são dele? A ressurreição de Cristo. Então, o que acontece? Se esse advérbio está apontando para um evento que acontece anteriormente, jamais poderemos entender que a palavra aparre tem um significado simbólico, de mais importante, de principal. Não. O que Paulo está falando aqui é que primeiro Cristo ressuscitou, depois, aqui revela o advérbio de tempo, os que são de Cristo na sua volta. Então, não tem como entender que aqui não significa, não traz uma ideia de cronologia, ou seja, que ele ressuscitou antes do que ressuscitarão na sua volta. Então, por exemplo, se eu entender aqui, Cristo, o principal, ou mais importante, depois, os que são de Cristo, mais importante ou menos importante. Só que tem um detalhe aqui interessante,
é que, na sequência, ele usa outro advérbio de tempo, eita, telos, que sinaliza mais um evento que acontecerá posterior à volta dele, à ressurreição dos que são dele, que é o fim. Então, o que está acontecendo aqui? O que Paulo está descrevendo aqui são os eventos escatológicos que acontecerão no futuro de forma resumida. O que é que Paulo está dizendo? Primeiro Deus ressuscita a Cristo, depois vai ressuscitar os que são de Cristo, e depois da ressurreição dos que são de Cristo virá o fim. Isso aqui está corroborado com toda a Escritura, inclusive 1 Tessalonicenses, com Apocalipse. Está corroborado. Jesus vem, há uma ressurreição, e depois da ressurreição dos justos, a ressurreição final, haverá um fim. Vai chegar o fim. O fim só acontece depois da ressurreição. Então o que Paulo está descrevendo aqui são eventos cronológicos que representam o fim da história dos que são de Cristo e da humanidade. Então o que é que finalmente Paulo quer falar aqui? É castos de ento e dio tagmate, ou seja, cada um então na sua própria ordem. Por que ordem? Porque no versículo 6 ele diz que Deus ressuscitou a Cristo. E a ressurreição de Cristo, versículo 15, desculpe, a ressurreição de Cristo é a prova concreta de que Deus vai ressuscitar os que são dele. Mas Deus vai ressuscitar na volta. Então, primeiro foi Cristo, ou seja, ele é o primeiro numa ordem sucessiva, depois os que são de Cristo. Então, a ordem aqui traz uma ideia de sequência cronológica. De modo que ele explica posteriormente que o primeiro foi Cristo. Então, aqui está a ordem. Primeiro Cristo, depois os que são dele. Primeiro Cristo, depois os que são dele. Aqui está a ordem. Então, a ideia aqui do texto de Paulo é efetivamente que Cristo ele é o primeiro, não o principal. Apesar de que a ideia de principal está implícita no termo aparré, porque o primeiro molho era o principal molho, o mais importante, de fato. Isso não há dúvida. Mas o termo aqui, ele traz uma ideia concreta de cronologia. Ele é o primeiro. Isso por quê? Porque o próprio Cristo ensina nas suas parábolas que o retorno de Cristo é semelhante a uma colheita. Então o que é que acontece aqui? Deus ressuscita Cristo e Deus ali realiza a sua primeira colheita. Ou seja, Cristo tem as premissas. Deus toma Cristo ressuscitando para ele. Na sequência, no retorno de Cristo, Deus vai ressuscitar o restante, ou seja, ele vai cumprir o final da colheita, ele vai fazer a última colheita, ou seja, ele vai dar continuidade à sua colheita. Agora, Cristo foi o primeiro desta colheita, as primícias. Então, está aí o porquê utilizar o termo aparre, ou seja, primícias. Por quê? Porque ele foi o primeiro, mas Deus vai completar a sua colheita na volta de Jesus. Então fica aqui, mais uma vez, uma explicação. Ademais, deixa eu encerrar dizendo o seguinte, que esse termo epeita e o termo eita, eles são termos que também são utilizados no capítulo 15, versículo 5 e versículo 6. Vamos ler para encerrarmos. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5 e versículo 6. Diz assim, e que foi visto, ou seja, Jesus foi visto por Cefas. E depois, esse depois aqui é um advérbio de tempo, é o advérbio epeita, e depois pelos 12, evento cronológico. Jesus ressuscita, aparece primeiro a Pedro, depois que aparece a Pedro, aparece para os 12, um evento cronológico e consecutivo. Depois, versículo 6, aí agora é a palavra eita, depois que ele aparece para Cefas, depois que ele aparece para os 12, ele foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Então, Paulo se utiliza no versículo 5, no versículo 6, de uma sucessão de epeita mais eita, para revelar eventos cronológicos que acontecem em uma sucessão dentro do tempo. Então, da mesma sorte, Jesus é o primeiro de uma ressurreição geral, e na sequência serão os que são de Cristo, e na sequência virá o fim. Amém? Então fica aqui, mais uma vez, que Deus continue abençoando, divulgue, nos ajude, tudo isso seja para a glória de Deus. Então, não pode ser entendido de forma figurada, mas tem que ser entendido de modo cronológico. Amém.